Nesse primeiro episódio do Na Moral Podcast, eu tenho o prazer de bater um papo com a Mariana Alvarenga, que hoje é gerente de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro do Grupo Genial, mas que começou a carreira em compliance há mais de 15 anos, assim como eu. Nós começamos praticamente juntas e esse foi o principal motivo de eu ter trazido ela aqui para contar como era o compliance quando a gente começou, como está agora, a perspectiva de mercado, como é que ela percebe os profissionais da atualidade. Foi um papo muito bacana. A Mariana é uma excelente profissional de compliance, além de ser uma grande amiga minha. Eu tenho certeza que vocês vão curtir esse papo. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Na Moral Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre carreira, mercado corporativo, sobre ética, sobre compliance, sobre vida, enfim. A proposta aqui é sempre trazer pessoas de diferentes segmentos de mercado, mas sempre com olhar para a integridade, para a ética, de como o ser humano pode fazer diferença para a gente ter um mundo melhor. E eu não poderia começar esse novo projeto aqui do Compliance Raiz chamando uma outra pessoa que não fosse essa que está aqui na minha frente por um motivo muito simples. Eu comecei a trabalhar no Compliance em 2007 e quem estava do outro lado da bancada, né, quase que dividindo o trabalho comigo, a gente trocava muito figurinha, era ela. Então, ela está ali desde do inicinho da minha jornada no compliance, que é a que eu sigo até hoje, que eu solidifiquei minha carreira, e é o assunto que eu falo nas redes sociais. É uma profissional que está há muito tempo no mercado, mas eu vou deixar ela para ela contar a carreira profissional dela. E eu tenho certeza que a gente vai ter um papo aqui que vai trazer muito insight para você que está assistindo, seja você um profissional de carreira já, seja um profissional iniciante, não só de compliance, mas como sobre carreira corporativa como um todo. Talvez a gente fale sobre um pouquinho de maternidade também, porque nós temos algo em comum. Eu tenho 2 meninas, ela tem 2 meninos de idades próximas, enfim. Então, nossa vida profissional e pessoal aí andou um pouquinho alinhada ao longo desses anos. Então, deixa eu apresentar quem está aqui na minha frente, é a Mariana Cury, minha amiga de longa data. Obrigada por você ter topado. Eu sei que para você está sendo um desafio estar aqui. Nossa, mas para mim também iniciar esse projeto. Mas tinha um tempo já que a gente estava querendo fazer. Eu e o Rafael, a gente vinha conversando sobre esse projeto desde o ano passado, né? Por conta de diversos fatores a gente não conseguiu. Mas eu queria muito fazer porque eu gosto de conversar, eu não gosto de ficar falando sozinha, né? E eu acho que a proposta do podcast é exatamente essa, a gente bater papo aí com gente interessante, gente que possa agregar aí a nossa audiência de alguma forma. Bem, então, obrigada por você estar aqui. A gente vai bater um papo, relaxa. Eu admiro a coragem, né? Porque chamar uma pessoa para falar no primeiro episódio do podcast, uma pessoa que fala pouco, que nem eu... Então, fica a dica, tá? O nosso desafio aqui vai ser... Eu não sei quem é mais corajoso, se é quem está entrevistando, quem está puxando a conversa, ou se é quem vai ter que editar depois esse podcast, né? É amanhã, mas cada um com seus problemas, vamos conversar. As crianças estão com respectivos responsáveis em casa, a gente está despreocupada. Ninguém é filho de chocadeira, não né? É? Então tá tudo certo. É. Então, Mari, obrigada por você estar aqui. Para o pessoal de casa, para o pessoal da audiência te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho quem é você, Mariana, mãe, esposa, e depois engrena aí na tua carreira profissional. Só puxa um pouquinho o microfone para você, mais perto. Assim? Aí, tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Confesso que me balançou bastante receber a proposta, né? Porque a gente... Obviamente, tem bastante intimidade, né, de muitos anos e a gente tem inúmeras afinidades e troca muito, né, assim, ao longo desse tempo todo, não só sobre carreira, mas também sobre maternidade, sobre diversos outros assuntos mundanos, né, assim, que permeiam aí o nosso dia a dia. Mas acho que bate ali um pouco de uma leve síndrome da impostora, né? Falei assim, gente, mas que tanto eu tenho para falar num podcast, né? Assim, eu falei que tanto eu tenho de diferente, assim, para despertar o interesse de alguém, né? Para alguém ter interesse pelo que eu tenho para dizer, né? E aí depois você para refletir e você fala, cara, tem uma certa jornada aí no meio do caminho, né? Então, assim, tem talvez, sim, um conteúdo que a gente possa trazer para cá e bater papo, dividir. E acho que
É muito bacana assim, a iniciativa. Eu gosto muito do que você traz de conteúdo, gosto muito da forma leve com que você traz o conteúdo de compliance, que é um conteúdo muitas vezes muito árido, né, assim, no dia a dia, pra gente que trabalha com isso. Já adianto que trabalho com compliance também, né? A gente sabe que no dia a dia nem sempre é tão fácil assim, né? Mas acho que a forma como você coloca, assim, objetiva, simples e direta, eu acho que é muito interessante e acho que a gente precisa disso, né? Então eu falei, bom, vou topar o desafio, vou lá tentar agregar um pouco de valor para esse projeto, se é que eu tenho essa capacidade, né? Ó, vou te interromper para falar uma coisa que você falou, né? Será que eu tenho alguma coisa de interessante para falar? Eu tinha muito essa percepção quando eu comecei aqui no canal. E eu aprendi que a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar quem está aí a uns passos atrás da gente. Seja de experiência profissional, seja de idade, de maturidade profissional, a gente sempre tem. Tem aquela frase que o óbvio precisa ser dito. Uhum. E eu sou prova viva disso, sabe? Às vezes eu tenho algum conteúdo que eu falo, putz, isso aqui... Pô, é óbvio que todo mundo já tá cansado sabe, né? de saber disso aqui. E às vezes alguém fala assim, caramba, eu nunca tinha parado para observar sobre esse ponto de vista. Então, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar. E você, com o tempo de carreira que você tem, de carreira corporativa, de um modo geral, e de compliance principalmente, eu não tenho dúvidas de que tem muita coisa boa aí para falar. Pode continuar. Vai lá. Então, vamos lá. Bom, sou Mariana, tenho 43 anos. Já que você falou de idade, né? Você falou que a gente começou no compliance em 2007. Eu nem ia falar a idade, mas... É escrota, né? Só para falar que eu sou mais velha que ela, né? Mas tudo bem. Você que começou dizendo que a gente começou a trabalhar em 2007. Eu nem ia entrar nesse mérito. A gente começou a trabalhar em 2007, você era uma garota, eu já estava um pouquinho mais avançada, mas vamos lá. Bom, eu sou mãe de 2 meninos, o Theo, de 10 anos, e o Léo, de 5 anos. Sou casada com o Thiago há muitos anos. Estamos juntos desde 1998. Então, enfim, formamos uma família muito bacana e que nos ajudamos muito e vivemos muito bem juntos, né? Assim, nessa missão de formar esses 2 seres humanos aí para o mundo, que são esses 2 meninos aí, Theo e Léo. Tiago, inclusive, que é um dos caras mais íntegros que eu conheço aí dentro da parte de mercado de capitais, de análise gráfica. Sigam Thiago Alvarenga. Como é que é o Instagram dele? Alvarenga Thiago. Alvarenga Thiago. Alvarenga Thiago _. Se você tem interesse aí em entrar no mercado de capitais, de conhecer bolsa de valores, aplicação em bolsa, sigam o Thiago, que é um cara que não oferece ouro atrás, o pote de ouro atrás do arco-íris. Não oferece. Vai te dizer exatamente quanto que vai custar cada passo que você quiser dar dentro do mercado, né? Aliás, a nossa história, ela se costurou tanto que a gente trabalhou junto na Ágora. Sim. Aí eu saí da Ágora, fui pra XP, você continuou na Ágora. E na XP eu fui trabalhar com o Thiago. Exatamente. Fui conhecer o Thiago lá na XP. Exatamente. Nesse período. Exatamente. E eu comecei minha carreira no mercado de capitais, assim, muito por acaso, porque a minha formação acadêmica é de Direito, né? Eu fiz faculdade de Direito e não me imagino tendo feito outra coisa, assim. Não acho que hoje, né, depois de todo esse tempo, olho para trás, assim, e não acho que outra formação acadêmica teria sido mais parecida comigo do que o Direito. Você chegou a advogar? Cheguei a advogar. Cheguei a atuar como juíza leiga durante quase 4 anos. Fiz emerge. Então, assim, minha carreira foi toda voltada para o direito mesmo. Trabalhei em escritório, adorava o contencioso, ao contrário do que todo mundo odiava, né? Geralmente, muito profissional de direito vem para o compliance porque não gosta do contencioso, não gosta exatamente. O que é um grande erro, né? Assim, porque acha que está fugindo de um problema e vai fugir das leads e não é bem isso que a gente vê na prática, né? Mas a gente fala sobre isso mais para frente um pouquinho. E eu estava num pique de concurseira, assim, já há um bom tempo. Fiz emerge, né, a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, que era um grande preparatório para a carreira pública, né, e principalmente para a carreira da magistratura, que era o que eu queria. Prestei concurso público para ser juíza leiga, passei no concurso público, trabalhava no juizado especial, assessorando outras juízas de direito, e estava estudando para fazer concurso público, até que me ligaram
de um processo seletivo, de um currículo que eu tinha cadastrado no vagas.com. Não lembro de forma nenhuma quando que eu cadastrei esse currículo, provavelmente lá atrás, na época da faculdade ainda, talvez, né? E era uma vaga para trabalhar na Ágora, na corretora Ágora, para trabalhar com cadastro de investidores não residentes. A Ágora tinha passado por um processo de supervisão, ainda era a Bovespa e BMF, né? A gente não tinha ainda as bolsas unificadas, então um processo da Bovespa que tinha apontado uma necessidade de melhoria no processo de cadastro de investidores não residentes. Esse processo, na ocasião, ficava desmembrado entre jurídico e back-office. Não tinha uma área que centralizava isso. Então, eles entenderam que, para ganhar eficiência, precisavam de alguém para olhar para aquele processo e fazer a coisa do A ao Z, né? Aliás, cadastro na regulação de banco, de instituição, né? Mercado de capitais, instituição financeira como um todo. Cadastro é um ponto que o regulador pega muito, né? Muito. Desde sempre. Desde sempre. É. O cadastro é a porta de entrada para os processos de compliance. É aquela velha história. Se você começa com informação ruim, todos os teus processos que vêm depois vão estar cagados. Porque você está com informação ruim, né? Você trabalha em cima de análise de informações ruins. Exatamente. E aí eu fiquei meio balançada, porque eu falei, cara, será mesmo que faz sentido, né? Fui fazer entrevista, fui passando no processo seletivo, fui gostando das propostas que estavam surgindo para mim ali, do que se mostrava ali como possibilidade de carreira. E aí fiquei muito dividida na época, porque assim, quem está acostumado a estudar para concurso público sabe que você pausar uma rotina de estudo para concurso público por qualquer tempo que seja, coloca você, assim, a muitas e muitas léguas de distância de quem está ali a fim de passar, né? Então, fiquei muito na dúvida, assim, do que eu fazia, né? Assim, se valia a pena... Ano? 2007. 2007. Se valia a pena tentar, se não valia a pena tentar, e fiquei naquela, e aí... Conversei muito com meu avô, meu avô sempre me incentivou a fazer o direito, a faculdade de Direito. Foi meu avô que sempre me deu muito incentivo e me ajudou muito nessa tomada de decisão de fazer Direito. E ele falou assim, olha, não tem nada escrito em pedra nessa vida. Aí ele falou assim, acho que se você está se sentindo tentada, acho que a tentativa é legítima. Vai lá e vê o que te espera. Pode ser que você goste do mundo corporativo, pode ser que você ache bacana, que você ache interessante, pode ser que você descubra que não é para você. Aí ele falou assim, só acho que vale a pena você ter um plano pessoal, assim, de entender até quando você vai para descobrir que aquilo ali faz sentido ou não para você, né? Assim, não pode ser uma coisa indefinida para você não ficar sem rumo. Então ele falou, se organiza, né? Assim, pensa o que você quer. Ele falou, dentro do possível, se você conseguir manter uma rotina, pelo menos de leitura dos seus materiais, não vai ser com a mesma intensidade, mas para você não ficar tão experimenta, distante. Né? Exatamente. E aí eu fui. Né? E aí, na ocasião, eu morava no Recreio, né? E a Ágora já era em Botafogo. Então, assim, existia uma distância enorme, né? Assim, de um lugar para o outro, né? Eu tinha um tempo grande de trajeto, né? De deslocamento. E eu usava esse tempo para ler alguma coisa ali dentro do possível, né? Até que eu comecei, finalmente, a ir de carro. E aí, esse tempo acabou. Mas, assim, E aí, assim, o bichinho do mercado financeiro me picou, assim, de uma tal forma que, assim, era impossível voltar pro meu status anterior, assim. Eu já não tinha mais como voltar para a carreira de concurso, assim. Porque eu encontrei um dinamismo e uma agilidade e uma velocidade nos processos e no conquistar de conhecimento, assim, e na evolução que, assim, falaram, cara, eu naquele momento eu tive a certeza, falei, é isso que eu quero pra mim, entendeu? É isso que eu quero pra carreira. O mercado assim. privado é isso, né? Ele é muito mais acelerado. Eu lembro que logo que eu comecei a fazer consultoria, eu fui chamada para participar de uma concorrência de uma organização pública, né, aqui do Rio de Janeiro. E aí eu lembro que quando era uma consultoria, e aí quando o presidente lá dessa entidade falou comigo, ele falou assim, e eu, né, muito acelerada, falando um monte de coisa, o que eu achava. Ele queria automatizar os jogos, né? Era da Loterge, já vou falar aqui logo, pela Loterge aqui no Rio, para ficar mais fácil. Eu fui lá participar e eu estava com algum histórico de instituição de pagamento, né? De automatização de pagamento e tal, não sei o que lá. E eu lembro que ele ficou vidrado, né? Ele falou que eu perguntando para ele, falei, mas espera aí, o pessoal recebe os prêmios da raspadinhas desse jeito? Eles vêm aqui, pois é isso que a gente tem que mudar e tal. Ele é o presidente atual da Loterge é um cara muito visionário, isso não dá para negar.
E ele falava exatamente isso. Ele, é isso, sabe? É essa energia do mercado privado que eu quero, que o público precisa. E ele falava exatamente isso. Aqui o pessoal está muito no reme-reme, sabe? A gente tem um espaço imenso que a gente vai ser engolido pelas bets e tal, e a gente precisa fazer alguma coisa porque o público da Laterge está morrendo, né? Porque é um público mais velho, né? Sim. E se a gente não trouxer isso para o eletrônico para atrair o público jovem, esse mercado tende a cair muito. Mas continua. E aí, você descobre que, assim, eu até falo pro pessoal que trabalha comigo hoje, né? Assim, no mercado de capitais, no mercado financeiro, de tédio, você não morre, né? Você pode até morrer de infarto, você pode até morrer de úlcera, mas de tédio, definitivamente, você não morre, né? Jamais. Assim, você entra com um planejamento, na metade do dia você já tem outro, você termina o dia com outro completamente diferente, e pode saber que no dia seguinte você não vai executar aquilo que você planejou no dia anterior. E funciona, né? e sobrevive, E funciona, né? e funciona. Eu vejo muito aluno meu e profissional iniciante falando, mas Cris, a empresa aqui está querendo botar produto na rua e que a coisa ainda não está arrumada. Eu falei assim, cara, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo. Eu falei, relaxa. Eu falei, funciona desse jeito. A gente troca a roda com o carro andando. Exatamente. Sabe? É assim que funciona. Exatamente. Então, quanto mais preventivo a gente for, melhor. E por isso que eu falo muito, né, com o aluno. Falei, vocês têm que ficar atenados com a audiência pública, com o que o órgão regulador está falando, justamente para antecipar a tendência. Sim, com certeza. Se você tem algum jeito ali, alguma alternativa de alguma coisa sair um pouquinho mais arrumada, antecipar a tendência. É isso aí. Inclusive, quando o pessoal fala assim, Cris, você acha legal contratar sistema que fica monitorando regulação e já trazendo para a gente bonitinho e tal? Eu falei, acho, dá um ganho operacional, mas deixa a gente sem vergonha. Porque a gente fica acomodado que aquilo chega e você perde o hábito de entrar no site do órgão regulador. E no site, na parte de notícias do órgão regulador, tem muita informação bacana para a gente perceber, sabe, os tempos e movimentos do mercado. Com certeza. E é isso, né? É o carro andando o tempo todo. Então, deixa eu entender. Então, quando em 2007 que eu comecei lá no Compliance, quando a gente era do cadastro. Verdade, você era do cadastro. Eu era do cadastro. Verdade. E eu fiquei no cadastro até 2009. Em 2009, quando teve a aquisição da Ágora pelo Bradesco, e que eu fiz o movimento de migrar para controles internos e compliance. Naquela ocasião ainda era junto, lembra? Controles internos e compliance ainda era uma área só. Uma área só. Né? E aí a gente ficava, eu lembro que era uma bancada, com uma vista muito bonita, inclusive. E a gente ficava controles internos de um lado e compliance de outro. Né? Exatamente. Exatamente isso. E, por sinal, o pessoal tem uma dúvida imensa, né? Mas o que é controles internos? O que é compliance? O que é uma coisa? O que é uma outra? O que um faz? O que outro faz? Tudo é área de risco, né? Sim. Tudo é o olhar gestão que você de risco, tem. exatamente. Gestão de risco como um todo. Inclusive, eu acho, não sei a tua percepção, mas se for para colocar o compliance perto, né, próximo ali, muito gerencialmente próximo de alguma outra área, eu acho que a área de controles internos é que faz mais sentido. Sim. Você só fala, são duas de segunda linha de defesa, né? Exato. Bota no jurídico. Eu falei, não, gente, não é. Nada a ver com jurídico. Nada a ver. Jurídico é a primeira linha de defesa. Obrigada, advogada, falando isso. Jurídico é a primeira linha de defesa. Compliance, controles internos, segunda linha de defesa. Auditoria interna, terceira linha de defesa. Esse é o clássico da pirâmide de controles, pessoal. Não é? Oh, que ótimo! Você não consegue começar a conversar sobre gestão integrada de risco se você não tiver uma visão da pirâmide de alocação, de onde está cada área, o que cada pessoa faz, qual é a atribuição de cada uma, e entender que gestão de risco começa na primeira linha de defesa. Exato. Né? Por isso que uma das nossas funções é criar uma cultura de compliance, uma cultura de riscos. Voltada para quem está no negócio, para quem está na frente, para quem está Exato. sentado conversando com o cliente, para quem está sentado na frente com o desenvolvimento. Para quem conhece o processo. Para quem conhece o processo, Exato. Exatamente. Você sabe que eu me arrepio, é ótimo você ter tocado nisso, né? Porque eu me arrepio demais, assim, porque eu tenho escutado inclusive modelos de que tudo bem, o canal de denúncias, tudo bem, alguma coisa de compliance ficar na área do RH. Oi, sabe? Não. Falei, cara, quem está falando isso está fugindo dos princípios básicos, sabe? De uma estrutura de gerenciamento de risco corporativo. Falei, não é por aí. E já indo nessa linha, você percebe, assim, o que você percebe de diferente desse compliance muito focado no regulatório que a gente começou lá atrás e para o que a gente trabalha hoje, né? Nessa expansão de escopo que a gente tem, que a gente
você tem em organizações que ainda focam muito no regulatório. Mas que não podem mais simplesmente Se ignorar descolar dessa outras realidade. pautas ligadas ao comportamento, ao convívio humano, né? Assédio moral, assédio sexual, racismo, preconceito e coisas relacionadas ao indivíduo propriamente dito. Como é que você percebe, assim, essa evolução, né? Você percebe essa mudança? Você percebe que os profissionais entenderam isso? Que as empresas entendem isso? Me dá a tua percepção. Eu acho que isso é uma coisa que ainda está em processo, assim, sendo bastante objetiva, né? Assim, eu converso com muitas pessoas de mercado, eu vivo hoje uma realidade corporativa já há muitos anos, né? Sou gerente de compliance do Grupo Genial já há 11 anos, então estou dentro de uma organização que veio se remodelando com o tempo, que veio evoluindo com o tempo, que veio ganhando fatia de mercado e que veio se posicionando de forma diferente ao longo desses anos todos. E isso é uma evolução, né? Assim, eu vejo, o compliance saiu da posição de burocrata, né? Assim, é auditoria, fala com aquele pessoal ali que está naquela salinha ali, porque quem trabalha com auditoria é aquele pessoal ali. Para a gente estar mais inserido no dia a dia do negócio, né? As pessoas passaram a entender, com o passar do tempo, que a gente não é só o cara que vai tacar pedra na vidraça, né? A gente precisa estar próximo da linha de negócio para atuar no nosso principal papel, que é o papel da prevenção. Exato. Né? Se você se descola da realidade de estar próximo da linha de negócio, a tua atuação preventiva vai por água abaixo. Não tem como você se isolar numa sala fechada e só trabalhar com o ofício que você recebe do regulador e achar que você está no dia a dia do negócio, que você está fazendo seu papel de compliance, se você não levantar da sua cadeira e você não andar na empresa. E você não for na mesa de quem está ali do lado, e você não sentar do lado da contadora para você entender qual que é o problema da fragilidade que ela tem, por exemplo, para registrar determinada coisa no sistema. Se você não sentar do lado do cadastro para entender qual que é a dificuldade do contato do cadastro com o officer para poder receber documentação do cliente. Se você não sentar com o cara do risco para entender o que ele está fazendo lá na zeragem das contas, das posições dos clientes, né? Assim, e você não entender de que forma que isso tudo se integra, né? E todo o processo tem input, tem output, e a coisa é uma grande engrenagem. Eu acho que o compliance tem que atuar nessa engrenagem como um todo. Mas isso é uma evolução. Assim, eu acho que hoje os grandes players do mercado já entenderam que isso precisa acontecer dessa forma. E a gente já vê as grandes instituições com um compliance mais participativo, mais atuante, com compliance, inclusive, com assentos em reuniões de discussão de novos produtos e serviços. Estratégia. Reuniões estratégicas, né? Assim, a gente já vê isso em muitas empresas grandes do mercado. Obviamente, tem gente que tem uma estrutura um pouco menor, um pouco mais diminuta, que está um pouquinho atrás nesse tabuleiro, mas que em algum momento vai precisar chegar nesse status, porque se não chegar, o mercado vai engolir. Não tem jeito, né? Assim... E o regulador te cobra isso já. Sim. Né? Assim, então, assim, ainda que você ache hoje em dia que você tem que se manter na posição de só atender o que o regulador te pede, você já vai dar com seus burros na água na medida em que você vai ver a própria solicitação do regulador já te provocando para entender o que a tua linha de negócio faz na prática. Né? Assim, o regulador já te cobra muito. No viés de controle, principalmente. Né? Os controles hoje... Não é mais o cara crachá que você fazia lá nos primórdios, lá atrás, né? Hoje você tem que entender de comportamento do cliente. Como é que você entende de comportamento do cliente se você não conversa com a área comercial? Como é que você monitora um influenciador? Que é a área que mais tem contato com o cliente. Como é que você monitora um influenciador, um assessor de investimento, se você não conversa com a área que faz a captação desse profissional, né? Qual é o teu processo de captação desse profissional? Então, assim, a necessidade regulatória hoje em dia já te obriga a ir atrás da área de negócio, né? Então, acho que esse é um caminho que vem se mostrando cada vez mais necessário. A regulamentação já vem dando muito esse tom, né? E eu acho que a gente já está hoje anos-luz à frente do que a gente estava quando a gente começou lá atrás, eu em 2009, você em 2007. Mas eu acho que ainda tem um caminho pela frente, né? Assim, um caminho grande de aculturamento e um caminho grande de inserção das áreas de compliance dentro desse dia a dia. Agora, você, assim... A minha percepção, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tá num amadurecimento constante. A gente deixou de ser aquela área lá fechada, né, que só dizia não. Ou quando a empresa precisava de alguém que quisesse não, falar assim, já leva pro compliance, porque ele já leva fama, né? Eu preciso que alguém diga não, então fala com compliance, né? Porque aí eu fico como bonzinho e o compliance fica como malzinho. Porque a gente sabe que tinha isso. Sim, sim. Eu acho que já teve essa diferença, já teve essa evolução.
Mas o que eu sinto também, assim, de ter muito contato com o profissional, curiosamente, no curso de formação de profissionais de compliance, no Compliance Raiz, 75% dos alunos são profissionais que estão atuando. Assim, para mim é surpresa, tá? Eu, quando pensei no curso, eu achei que fosse pegar profissionais iniciantes. Informação, né? Informação. E quando a gente roda as pesquisas, né? Sempre bate nesse percentual. 70, 75, sempre bate nesse, né, por volta disso. E o que eu percebo é que precisa que o profissional de compliance entenda que ele está nesse papel. Sim. Né? Então, eu escuto muito assim, Cris, eu entrei na empresa e eu não consigo ter uma agenda de reunião com a alta direção. Eu falei, você que vai ter que buscar esse espaço. Sim. Né? Se a empresa não está te dando, vai buscar. Vai buscar. Né? Puxa, fala, preciso ter uma agenda, nem que seja bimestral, uma reunião de apresentação de resultado, de alinhamento de expectativa. Você tem que buscar esse teu espaço, você tem que abrir esse espaço. O mundo é dos ousados, né? Melhor, eu falo que o mundo é dos atrevidos. Eu falei, se atreva a fazer isso. Então, eu percebo que em muita empresa, às vezes, a coisa não evolui porque o profissional de compliance ainda não se encontrou nesse papel. Eu vejo muito assim, eu quero entrar em compliance porque eu gosto de treinamento, eu gosto de gente, eu gosto de comunicação. Eu falo, cara, o buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. É bem mais embaixo. É uma área maravilhosa. Vê se não desligou algum... Pode seguir. Vê se... Peraí. Voltando. Pessoa na menopausa é um problema. Memória? Já foi, volta. Mas é difícil o profissional se enxergar nesse lugar de que ele exerce um papel estratégico muito grande. Então, por exemplo, fiz um código de conduta bonitão, botei lá que a empresa fomenta a diversidade e a inclusão. Falei, tá bom. Então, a empresa está madura para isso? O RH já comprou essa ideia? Já existem processos dentro do RH para captar essas pessoas, para preparar esse ambiente? Não, isso eu não vi. Você conhece do negócio? Não, conheço do negócio. Logo quando eu dou mentoria, uma das primeiras coisas que eu faço é aplicar um questionário que eu chamo de conheça a empresa e seu contexto. É um questionário com, sei lá, deve ter umas 100 linhas. Né, sobre cultura, governança, um monte de coisa. E eu falo, você conhece o negócio da empresa? Conheço. Eu falei, então responde isso aqui. Me diz quantas perguntas aí você consegue responder. E, porra, cara... Todo mundo pena, né? Todo mundo pena. Na hora, fala assim, cara, não sei, isso aqui eu não sei. Eu falei, cara, tu não conhece o negócio da empresa ainda. Você não conhece de coisas básicas da empresa ainda. Você precisa conhecer tudo num primeiro momento? Obviamente que não. Você o tempo todo está buscando conhecimento dentro da empresa. Mas você saber que você tem que ir atrás desse conhecimento. Falei, mas você está percebendo que você não conhece do negócio da empresa ainda? Né? Então, isso aqui, quando você não conhece o negócio da empresa, isso vai te arrebentar quando você tiver um planejamento de trabalho para apresentar para a alta direção, porque você não vai conseguir ter repertório argumentativo para defender o que você está pedindo. Exatamente. Não se sustenta, Não se sustenta. Né? Eu sempre brinco o seguinte, que eu falei assim, vamos mudar o lugar da mesa? Eu falei, vamos passar para o outro lado da mesa. Né? O lado do patrão. Alguém chega para você, eu falei, não precisa ser patrão. Theo, teu filho, chega para você e fala, mãe, eu quero aquele tênis carão. Aí você fala, putz, não dá. A conta não fecha. Mas por que você quer? Não, porque eu quero. Eu falo, não, o que eu quero não é argumento. Vamos lá. Desenvolve. Né? Desenvolve, né? Mas por quê? Argumenta. O que isso vai te trazer de benefício e tudo mais. E no final do dia, você vai querer saber quanto efetivamente aquilo ali vai custar. Ninguém diz para a filha que quer ir na festa de 15 anos da amiga e para isso precisa comprar um vestido e falar assim, pode ir lá comprar o vestido sem perguntar quanto que vai custar. Com certeza. Eu falo, cara, se você não conhece o negócio da empresa e você não sabe quanto que vai custar e quanto vai trazer de benefício o que você está pedindo, a chance da alta direção te ouvir é mínima. Até para você entender o que você precisa priorizar, né? Exato. E eu até acho assim que nessa questão de você desenvolver novos processos, né? Desenvolver novas diretrizes, eu acho que você tem que começar na prática para depois você refletir isso no manual corporativo. Né? Assim, porque eu escrevi um código de ética maravilhoso. Tá bom, mas assim... E na prática? Aquilo ali é um documento que vai ficar publicado na sua intranet corporativa e vai servir para quê? Exato. Né? Assim, então, não é melhor você gastar um tempo para você desenvolver essa cultura com quem está perto desse processo que você quer melhorar ou que você quer implementar
para depois você montar uma política, de repente até em conjunto com essa área que você vai envolver e redigir essas diretrizes até de uma primeira forma, numa versão 1, de repente, né? Ainda que ela vá amadurecendo ao longo do tempo, mas você partir da escrita para depois querer colocar esse processo goela abaixo de quem vai ter que executar, a chance de insucesso é gigantesca. É gigantesca, né? Não, e você vira piada, né? Fala, olha, chegou a Mariana ali toda se querendo. Exatamente. Aí, acabou de chegar, já tá... Olha ela, acabou de chegar, já tá querendo sentar na janela. É bem isso, Eu tenho uma aluna que ela fez uma mentoria comigo porque ela estava num dilema. Ela foi chamada para rever um processo da empresa que ela trabalha e ela viu que o processo descumpria umas diretrizes lá de um órgão que regula ali a atividade da empresa. E ela falou, cara, eu não sei, eu estou apavorada, porque eu não sei como é que eu vou apresentar isso, porque assim, tem que mudar o processo em todo, porque não tá cumprindo e tal. Eu falei, vamos lá. Calma. Há quanto tempo esse processo roda? Pô, Cris, a empresa tem 70 anos, esse processo aqui deve rodar 40 anos, desse jeito. Porque o pessoal aqui é muito antigo, o pessoal aqui, né, todo mundo de 60 anos para cima e tal. Eu falei assim, agora realiza. Imagina você. Quantos anos você tem? Aos 30 e pouquinhos, né? Ela é novinha. Falei assim, imagina você que chegou ontem na empresa, 30 e poucos aninhos, vai chegar para aquele cara lá, que tá lá com 60 anos já. Matusalém. Rodando, Matusalém ali, rodando aquilo ali há um tempão e funcionando, a empresa crescendo e tudo mais. Você fala assim, ó, tem que mudar tudo. Porque o que você tá fazendo tá errado. Porque você tá fazendo tá errado. E tá errado desde sempre. Não te digo mais, tá errado desde sempre. Vou te falar um negócio, tô salvando o teu lombo, sabe? Eu falei assim, você vai falar assim, quem és tu? Na fila do pão. Eu falei assim, Exatamente. cara, então... Eu falei assim, ela, pô, mas eu fui contratada para isso. Eu falei, calma, tudo é a forma como você vai falar. Em vez de você falar que tá tudo errado, você vai falar assim, ó, nós temos oportunidade de melhoria aqui. Exatamente. Que vai dar mais segurança pra gente responder caso nós sejamos questionados sobre o cumprimento desse processo, tal. Forma e conteúdo, né? O conteúdo endereçado tá ótimo, mas a forma como você vai endereçar vai dizer muita coisa a respeito da sua chance de êxito depois lá na frente. Exato. Porque eu falei assim, coloca no lugar dessa pessoa. Né? Imagina, você com um negócio ali, pô, você ralou, suou, tá lá um tempão, o negócio rodando, funcionando, crescendo. Pô, chega uma pessoa ali, sabe, nos coeiros, e fala um negócio desse. Fala, a chance de você não ganhar audiência é enorme. Falei, se você não ganhar audiência, você tá no lucro. Porque o normal é tu tomar uma burdoada. Exatamente. Ou ser convidada para fazer parte do famoso Projeto Street, né? Não é? Você pode, por favor, tem um projeto ótimo para você aqui. Você pode deixar de fazer o seu teste de aderência e fazer parte do Projeto Street, junto com outros tantos colaboradores que pensaram passar por aqui e falar a mesma coisa que você está falando, né? Mas eu... Projeto Street é ótimo. Projeto Street é ótimo. Eu falo bastante isso, sobre isso no trabalho pessoal. Cuidado com o Projeto Street. Vamos ter cautela nesses e-mails, porque... Exato. Então, eu acho que precisa ter esse amadurecimento. Assim, teve no pós-lei anticorrupção, decreto anticorrupção, teve todo esse debate da ética no mercado e tudo mais. Eu acho que tem muito profissional que entra com... Sabe, nossa, eu tô aqui para dar um banho de ética na empresa. Vou revolucionar, né? Vou salvar a pátria. Vou salvar a pátria. Cara, calma, né? Não é por aí. Não é por aí, né? O negócio tá rodando, tá funcionando, já teve regulador batendo, já teve fiscalização batendo, e ele tá andando. Né? Então, vamos corrigir o que é crítico e, né, para ele continuar andando e você ir amadurecendo ali dentro e robustecendo o sistema de gestão de compliance da empresa. E eu acho que esse é um dos grandes baratos do compliance, que é uma área muito empírica. Muito. Né? Assim, é lógico que é sempre muito bacana você estudar, você se qualificar, você se capacitar, você trocar, você fazer networking com outras pessoas, você estar em fóruns de debate, de comissão, né? Assim, fóruns de Ambima, fóruns de Ancord, para participar de seminário, de evento. Isso tudo é muito enriquecedor, né? Mas se você se descolar da realidade de que o compliance é essencialmente uma área empírica, funciona ali dentro. Tem que estar ali, você tem que estar no teu contexto. E você pode ser um profissional que tenha anos nessa área. Se você mudar de empresa, você vai ter que sair da sua caixa. Exato. Não tem jeito, não tem jeito. E se você mudar de segmento, idem. Não adianta você falar, porque eu fazia compliance de mercado de capitais e agora eu faço compliance de indústria e eu domino a regulamentação da indústria. Tá bom, mas como é que funciona o dia a dia da indústria em que você está inserida?
Né? Assim, Exato. qual é o teu nível de... Qual é a tua estrutura de governança? Quem é que toma a decisão? Quem tá com a caneta na mão? Quem tá na linha de negócio? O que é mais crítico aqui para Qual ela? é a diferença de nível intelectual entre quem tá com a caneta e quem tá na ponta do processo? Porque isso gera para você um abismo de desenvolvimento de cultura muito grande. Exato. Porque o teu desenvolvimento de cultura ele tem que passar desde o cara que tá lá na ponta até quem tá lá na frente com a caneta na mão. Exato. E se você não tiver inserido nessa realidade, se você não entender que você precisa fazer parte daquele contexto, né, assim, você não vai ter sucesso. Não. Então, assim, você pode ser um ótimo redator de política, você pode ser um ótimo redator de e-mails, você pode fazer PowerPoints maravilhosos para apresentar em reuniões periódicas de comitê, etc e tal. Mas se você não tiver alinhado à realidade do negócio em que você está inserido, você não vai ter sucesso. E entender que nem sempre a realidade do negócio vai estar no estado da arte. Né? Porque também você vai falar, mas não dá para fazer compliance aqui dentro. Dá. Porque tem espaço para você fazer compliance em qualquer ambiente. Você só precisa entender que você vai precisar comer pelas beiradas. Sim, é né? amadurecimento, né? Exatamente, né? Entender que, mas essa política de anticorrupção não está aderente 100% à norma. Tá bom, mas qual que é o teu estado real hoje, assim? O que você consegue entregar? Hoje você consegue ter uma política compatível com processos que atinja 80% das diretrizes? Boa. Então é melhor você fazer uma política que atenda 80% das diretrizes e em algum momento algum regulador ou qualquer pessoa falar assim, você tem uma política, você atende o que a sua política diz, porém a sua política precisa ser melhorada. Do que alguém chegar para você e falar para você, sua política é ótima, mas você não tem processo. Exato. A diferença na criticidade do apontamento é gigantesca. É gigantesca. Eu costumo falar o seguinte, que a empresa... Opa, tomei uma bronca aqui da produção. Opa, primeira bronca. Primeira bronca com mais de 30 minutos de papo. Tá lindo. Vai ficar com spray, querer fazer... jogar um... Vamos lá, foi de 8 a 80. Vai passar mal. Ih, caramba, ó lá. Tô falando. Na pausa é foda. O negócio Estava é falando crítico. do contexto dos profissionais que tem que estar ligados com a realidade e entender o que fazem no dia a dia. Eu lembrei. Eu costumo falar o seguinte, que a empresa, ela pode ter não conformidade sempre. O feio é ela ter sempre as mesmas não conformidades. Exatamente, que denota não evolução. Negligência. Você fala assim, cara, você já sabia que isso aqui não estava legal, eu já te avisei que isso aqui não estava legal, e você continua mantendo o famoso negócio... errar uma vez é humano, errar duas é burrice, né? Pois é. Então, é o clássico. Então é normal, né? Vai lá, vai vir a auditoria, vai te dar umas pauladinhas, até porque o auditoria precisa apontar alguma coisa, exatamente, né? Então, né, ele tem que dar um biscoito ali para ele ficar feliz e fechar o relatório e tá aqui, falar, tá bom, agora eu já sei o que eu preciso melhorar para na próxima eu não tomar essa mesma burdoada. Então é isso, né? O profissional ter essa maturidade de que o compliance é uma das prioridades da empresa, mas não vai ser a única. Exatamente. Vão ter projetos, vão ter aquisições, vai ter... enfim. Até porque a gente não é área geradora de receita, na nossa essência. Não, pois e é. a gente... Existe até vedação regulatória, né? A gente nem pode atuar Tá diretamente ligada à meta de captação, à meta de receita, à meta Exato. de geração de resultado, né? A gente não é a proposta na essência do compliance. Sobre isso que você falou a respeito de reincidência de apontamento, eu até vou um pouco além, assim, e eu discuto muito isso também no meu dia a dia, assim, em fóruns de senioridade diferentes até dos quais eu participo. Eu até acho que eu acho que é tão empírico o negócio, assim, e é tão... o compliance não está escrito em pedra, né, assim, e nunca vai estar. O dia que você olhar para um processo e falar assim, pronto, esse processo aqui está 100% redondo, agora eu descansei, agora não olho mais para ele. Você pode saber que a chance de você ter um problema dali a 2 dias, ela é gigantesca. Porque o compliance tem que estar tão inserido no dia a dia do negócio e acompanhando tanto a mudança do negócio. E o mercado financeiro, ele é tão ágil, tão dinâmico, que hoje o perfil dos teus clientes pode não ser o mesmo da semana que vem. Né? Hoje, pode ter uma campanha que a empresa fez e botou um monte de gente para dentro. Hoje tua prateleira de produtos é uma, daqui a 2 dias tua prateleira de produtos é outra, e isso faz com que você tenha uma captação completamente diferente, né? Público-alvo diferente, perfil de cliente diferente, renda diferente, instrução diferente. Então, assim, quando você até olha para a questão do apontamento, né? De falar assim, eu tive um apontamento aqui relacionado a um processo que não tinha trilha de auditoria para esse determinado registro aqui. E aí você fala, eu já corrigi isso aqui, então eu já corrigi, tá ótimo. Então não preciso mais olhar para isso aqui porque eu já corrigi.
Mas se o seu sistema mudou semana que vem, você tem que olhar de novo para aquilo ali. Então, você pode ter no seu próximo processo regulatório, na sua próxima aferição regulatória, um apontamento de novo sobre um assunto que você já tinha antes. E não necessariamente aquilo ali foi uma falta de competência porque você mudança. não corrigiu, mas porque você deixou de acompanhar a inovação do teu negócio. Né? Teve Então, uma assim, mudança ali que exatamente. não foi vista. Que existe uma grande diferença entre você ter um erro, não fazer nada para corrigir aquele erro e ser apontado rigorosamente sobre o mesmo erro, do que você ter um erro com natureza semelhante, mas que foi apontado porque você deixou de observar a evolução do seu negócio. Seu negócio mudou, seu dia a dia está diferente, seu perfil de cliente é outro, seu sistema é outro, e você não atentou para os detalhes que permeiam aqueles processos ali, sob o ponto de vista de conformidade, de adequação, de exigência regulatória. Então, assim, é muito dia a dia. É muito dia a dia. Assim, não dá para você descolar dessa realidade. Assim, você tem que dormir e acordar dizendo... É quase que um mantra, né? Assim, se eu não tiver no dia a dia do meu negócio, eu tô morto. Se eu não tiver no dia a dia do meu negócio, eu tô no Projeto Street. Anota isso, bota na porta da geladeira, porque... Tô no caminho. Exatamente. Isso que você falou é total real e eu escuto muito assim... Cris, mas aqui o pessoal de produtos não envolve um compliance, não aciona um compliance, a gente não fica sabendo, a gente fica sabendo igual cliente, quando a coisa já foi pra rua. Aí eu falei assim, você já experimentou pedir para participar das reuniões? Eu falei assim, posso participar? Como ouvinte. Você já tomou um café com cara de produtos? Para estreitar, né, a relação. Eu falei, cara, deixa eu participar para entender como é que é a reunião de vocês. Eu falei, você fica lá na primeira você fica lá quietinha, não dá piroada, né? Fica lá quietinha só para entender como é que é a dinâmica do negócio. Na segunda, você vai começar a entender quem é que brinca mais, quem é mais falador, quem é que tecnicamente melhor ali e tal. Você vai começar a estreitar o relacionamento com essas pessoas. Daqui a pouco essas pessoas, quando você não for para reunião, elas falam, pô, Cris, não apareceu lá. Poxa, tem uma discussão bacana que de repente você teria um insight legal. Então, a gente que tem que buscar esse espaço, tirar né? a capa do carrasco, né? Assim, sim, total. Muita gente... porque eu sou gerente de compliance, então eu mando prender e mando soltar. E fala no orgulho, né? Querido, o buraco é muito mais embaixo. Assim, mas tá bem aquém, né? Tá bem aquém. Assim, ter principalmente até a humildade de chegar e falar assim, mas eu não conheço o processo que você faz. Como é que é teu dia a dia? Né? De onde que chega a tua demanda? Porque às vezes o cara de produtos, ele é tão maçaricado quanto você. Sim. Dentro das proporções da função que ele exerce. De repente o cara de produtos recebe uma diretriz interna para botar um produto na rua em 3 dias. E ele realmente ele não tem como falar com você. E ele vai ter que fazer, entendeu? Então, assim, se você entende que a demanda às vezes chega para ele de uma forma acelerada, fica mais fácil de você tentar se inserir no contexto dele e ver de que forma que você consegue contribuir, né? A gente teve um caso prático desse, e eu posso falar porque não tem nenhum tipo de comprometimento aqui, mas a gente tinha algumas questões com relação à aprovação de material publicitário, material de divulgação, material técnico, né? Assim, tudo que a gente produz internamente, que a gente vai divulgar para cliente, precisa observar uma série de diretrizes regulatórias. Muito né? disclaimer, né? E eu preciso ter muito cuidado com a linguagem que eu estou dando, eu preciso ser muito ético no meu discurso, né? Assim, para deixar para o cliente de forma muito transparente o que eu estou vendendo, o que ele está comprando, o que ele vai levar, né? Assim, eu não posso atiçar a minha linguagem comercial a ponto do cliente achar que é uma coisa e, na verdade, na realidade é outra, né? Então, a gente tem muito essa preocupação. Mais do que isso, existe uma exigência regulatória para que essa revisão técnica, né, e ética aconteça para esse discurso estar alinhado. E a gente tinha alguns contratempos com esse processo, né? E a gente, às vezes, putz, isso foi publicado, mas não passou pela gente. E agora? O que a gente faz? Falei, cara, vamos sentar com o pessoal do marketing, vamos entender como é que a coisa chega. Aí a gente foi entender que o cara, às vezes, recebe uma demanda 5 da tarde para soltar de manhã, no dia seguinte, no primeiro horário. Antes da abertura do mercado, o cara tem que estar com a publicação nova da campanha do produto XYZ em todas as redes, publicado. Então, assim, nem sempre ele tem o fôlego para conseguir cumprir todas as etapas, né? Mas, às vezes, dá para você construir uma entrada aí diferente. Então, assim, no ato em que ele recebe a demanda, será que ele já não consegue te envolver, fazer um briefing com você e te ligar e bater um papo com você de 15 minutos ali no telefone? E talvez esses 15 minutos... E você também ter esse compromisso de ser ágil também com ele. Disponível para acompanhar o ritmo do negócio. De novo, você tem que estar inserido no dia a dia do seu negócio. Exato. Se você falar pro cara, mas o SLA do compliance é de 48 horas. Aí vai falar... Então, se você me mandar o material para analisar hoje, eu vou levar 2 dias para responder. Ele vai falar, tá bom, querida, obrigada. Eu vou publicar hoje. Depois você atende a Ambima quando a Ambima disser que esse material não está adequado. Exato. Então, assim, esse jogo de cintura
é uma das características mais importantes para o compliance atual. Assim, as pessoas têm que sair da posição de autoridade, né? Tira a capa do carrasco, entende que você é tão negócio quanto todo mundo, mas você tem uma obrigação acessória, essencial ali, de zelar pela conformidade de tudo ali, do dia a dia, né? Entende que você trabalha por um CNPJ, despersonaliza as coisas. Eu né? falo, assim, né? Falei, a primeira coisa que tem que aprender é parar de levar as coisas pro coração. Exatamente. Não é com você. Tá contando errado os dígitos. É CNPJ, minha querida, não é CPF. Exato. Então, assim, despersonaliza, né? Assim, entende que você trabalha para a empresa, que todo mundo tá remando junto no mesmo barco, né? Assim, e se cola na realidade do negócio, né? Assim, tem que ser razoável, tem que ouvir e, ao mesmo tempo, tem que ser firme para marcar a posição quando for o caso de marcar a posição, né? Assim, então, acho que talvez essa seja uma das características que eu mais valorizo hoje nas pessoas que trabalham comigo e que eu busco quando eu estou indo atrás de gente no mercado, né? Assim, é ter essa percepção de que você não está sentando numa cadeira de compliance para ser parecerista, né? Ou para ser intermediador do apocalipse. Eu só atendo o regulador, só quero falar com o Banco Central. Só quero falar com a CVM. Não falo com o estagiário do risco, porque no estagiário do risco não pode falar com o gerente de compliance, entendeu? Então, assim, quando você não tem você tem que estar inserido no dia a dia do negócio. Isso é uma constante, assim. E todos os feedbacks que eu trabalhar dou, alinhado com a estratégia de negócio. Muito. É E atrás da informação. Uhum, e atrás da sim. informação. Não espera que a coisa vai cair no seu colo. Vai conversar, vai levantar. Eu escuto muito isso. Pô, mas a gente aqui é o último a saber. Eu falei, porra. Falei, vem cá, você é o último a saber quando vai sair teu bônus? Não, né? Se o RH não te mandar essa informação, tu vai correr atrás, não vai? Vai saber na rádio do corredor, com toda certeza. Eu tenho certeza. Tu é o último a saber da festa da empresa? Duvido. De jeito nenhum. Entendeu? Do happy hour? Duvido. Eu falei, sabe por quê? Porque se a é. informação não chegar, você vai atrás. Exatamente. Eu falei assim, então faz a mesma coisa, cara. Sabe? Isso. Procura o teu espaço. Então, eu vejo muito que, assim, no pós-lei anticorrupção, veio um pessoal muito idealista, acreditando que se a empresa contrata um profissional de compliance, ela está ultra mega comprometida a te ouvir e apoiar todas as tuas iniciativas. E nem sempre é isso. E isso vai te eximir de ter que ter repertório argumentativo para convencê-la de determinadas iniciativas que precisam ser implementadas. Então, eu vi muito isso, assim, quando eu saí do mundo corporativo, né, encerrei ali meu mundo corporativo em 2021. E desde 2018 eu estava tendo muita dificuldade para contratar. Porque eu via um pessoal assim, eu falei, tá, mas se acontecer essa situação aqui, o que você faz? Travou, tela azul. Aí a pessoa, não, mas aí eu entendo que se a alta direção não te der apoio, eu falei, não, ela não está te dando apoio. Você não está entendendo? Ela não está te dando apoio. Tu que vai ter Deixa eu te contar, senta aqui. Puxa a cadeira, pega a sua pipoca. Vamos sentar pra gente bater um papo sobre a realidade. Deixa eu mandar. Mundo real, entendeu? Que eu sempre digo, assim, compliance sem romance. Seu nome é Poliana, é isso? Não, né? Então, vamos lá. Peraí, que você tá vestindo o personagem errado. E eu sinto muita falta, às vezes, de profissional assim, sabe? Que corre atrás. Eu tenho uma aluna que ela estava super infeliz num emprego, aí saiu, e aí ficou muito triste porque saiu, e aí surgiu uma vaga numa instituição de pagamento aqui no Rio, que um irmão do Lousada, Rodrigo Lousada. Nossa, sim. Tá na Bahia, né? Grande Rodrigo Lousada. Tá na Bahia, e aí o irmão dele perguntou para ele se ele não conhecia ninguém de compliance, ele falou para falar comigo, enfim, eu sei que foi uma triangulação imensa. Uma conexão gigantesca. Aí uma pessoa chegou em mim, um diretor dessa instituição de pagamento, perguntando, não, me falaram que você consegue alguém para mim. E eu fiquei pensando, cara, quem eu vou conseguir para esse cara no projeto novo e tal, não sei o que lá. Eu falei, já sei quem é. E indiquei. E ela falou assim, Cris, mas eu nunca trabalhei em instituição financeira, eu não entendo a regulação. Eu falei assim, você vai aprender lá. Falei, relaxa, você vai aprender lá. Eu falei, tem uma grande vantagem, você está entrando num mercado que é novo. Então, assim, você é uma pessoa que corre atrás, você tem perfil para aprender. Para ir atrás. E eu falei assim, você vai dar umas cabeçadas lá e você vai desempenhar. Eu falei, vai na fé. Ela, não vou. Eu falei, você vai? Eu falei, mas tu vai? Eu falei, porque é você que eu vou indicar e você vai. Igual mãe, né? Vem cá, vou pegar pela mão, Você vou te levar lá na porta da escola. Você vai fazer vou essa te levar na prova entrevista, hoje. você vai. Falei, você vai.
E ela tá lá, acho que ela já completou 1 ano, inclusive, na empresa, tá super feliz e realmente, assim, ela não, já entendia a dinâmica e tal, enfim. Eu falei, porque é no dia a dia que você vai aprender. Sim. E ela falou assim, mas quais regulamentações eu tenho que estudar? Eu falei, eu vou te dar 6. Estuda essas 6, que você vai entender como é que esse mercado funciona. O resto vai aprender quando você estiver lá dentro. Vai comer uma farinha lá dentro, mas você está sozinha no Rio de Janeiro, né? Não tem filho, não tem nada. É Falei, isso, cai pra dentro. Cai pra dentro. A hora é essa. A hora de você ganhar espaço é essa. E ela pegou brilhantemente, botou debaixo do braço e está voando. E certamente vai muito longe, porque é uma pessoa super competente. Porque eu acho que é isso, é o perfil. Eu vejo muita pessoa falando assim, não, eu preciso me preparar mais para ficar pronta. Eu falei, você não vai ficar pronta. Não vai. É que nem maternidade, né? Ah, mas eu não tô pronta para ser mãe. Querida, você não vai estar nunca. Nunca. E posso te falar mais? Filho, é igual videogame. Quando você passa de fase, o chefão é pior. Então você não vai estar pronto nunca. Quando você está se acostumando com uma fase, ela muda. Exatamente. Aí vem outro chefão que é mais difícil ainda. Exato. E na dinâmica do mercado corporativo é a mesma coisa. Porque conforme você vai subindo de degrau, de cargo, você vai ganhando mais exposição, você vai ganhando mais responsabilidade, vai ganhando mais cobrança, né? Você ganha pessoas na sua equipe, então tem um desafio da gestão de pessoas. Que é muito difícil. Que é enorme. Eu hoje tenho 20 pessoas na minha equipe, né? Então é um desafio gigantesco, né? E só piora, né? Só fica mais difícil, né? Então, você achar que... Ah, mas ela faz isso, ela tá 11 anos na empresa, ela tá na zona de conforto. Olha... Se eu tiver que... É zona mesmo. É zona. O conforto fica pra próxima, né? Mas é isso, assim, é isso. É totalmente... Cada dia é um dia mesmo, assim, literalmente. E vem cá, um tempinho atrás, você me falou que estava tendo uma dificuldade muito grande de contratar. Sim. Me fala um pouquinho sobre isso. Porque, assim, o mercado tá cheio de profissional aí. Eu acho que tem 2 questões, né, que envolvem esse assunto de contratação. Tem muito profissional. Mas tem muito profissional que não está enquadrado com isso que a gente quer, né? Que é Nutella. Com isso que a gente Nutella. busca. É o que eu chamo de compliance Nutella. É o compliance da conveniência, né? É o compliance da conveniência. Eu uso muito essa expressão também. O cara quer fazer o que ele quer do compliance. Ah, eu quero fazer treinamento, eu quero fazer política e manual corporativo, eu quero fazer PowerPoint para a diretoria. Mas ele não quer se estressar batendo boca com o cara do negócio, né, assim, na reunião. Ele não quer, né, ter trabalho para planilhar tudo aquilo ali para poder fazer um indicador. Então, ele quer escolher o que ele quer fazer, o compliance da conveniência, né? Isso tem muito, definitivamente. Eu acho que a grande dificuldade hoje de trazer gente de compliance é achar gente nesse perfil. Porque eu acho que, assim, conhecimento técnico, eu acho que a grande maioria das pessoas tem capacidade de absorver, né? E eu, particularmente, acumulo uma bagagem de conhecimento técnico muito grande, né? Assim, e me considero uma pessoa capaz de transmitir esse conhecimento técnico, né? Mas se a pessoa não tiver o perfil que a gente está buscando... Perfil você não ensina. Você não ensina o cara a ter jogo de cintura. Você não ensina o cara a ter malemolência. Você não ensina o cara que os embargos auriculares que ele vai falar lá no ouvidinho do cara e bater um papo pra azeitar aquela reunião antes de você entrar ao vivaço lá naquele call, vão valer muito mais do que os 300 e-mails formatados que ele manda por dia. Então, assim, isso é muito difícil de conseguir. E eu acho também que, além dessa questão do perfil ser uma dificuldade de achar, apesar de uma oferta grande de profissionais, porque hoje compliance virou uma área da moda, graças a Deus, né? Que bom. Mas muita gente quer ir para compliance pelos motivos errados. Sim. Né? Porque desconhece a realidade do compliance, porque ouve o galo cantar e acha que está ali alinhado com aquilo e na realidade é completamente diferente, né? Assim, o dia a dia é completamente diferente. E acho que essa percepção equivocada, ela também é muito responsabilidade de alguns profissionais mais antigos da área, que gostam muito de dar uma garganta ali, de dizer, né, que faz, que acontece, que, porque no meu universo é assim. E aí a pessoa que conversa fica embasbacada, porque é um cara super antigo de mercado, né, tem muita experiência, tem muito tudo. Você pega uma percepção errada da realidade, assume aquilo ali como uma verdade, porque vem de uma pessoa que transmite uma certa credibilidade, que tem histórico no mercado, leva isso pra frente e acha que você vai trabalhar com compliance nessa realidade. De novo, esquece de olhar a realidade do mercado. Né? Assim, muita gente que eu entrevisto vem de outros bancos muito maiores do que o banco que a gente tem hoje, né? E aí são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com aquele formato das caixinhas, né? Não, porque no banco XPTO tem uma pessoa que faz o monitoramento de PLD,
tem uma pessoa que faz monitoramento de práticas abusivas de mercado, tem uma pessoa que só olha uma estrutura desse tamanho. tem uma pessoa que só olha KYP e tem uma que só olha KYS. Então, eu só olhava KYS, então eu não faço ideia do que é um processo de KYP, do que é um processo de KYC, do que é um... aprender. Vai ter que aprender. Mas aí essa pessoa tem dificuldade de entender que ela tem que jogar nas 11. E ela acha que, na verdade, o que você propõe para ela é uma grande bagunça. Que você não tem processo, que a área é desorganizada, né? Assim, ela não tem compliance, não. Ela tem um grupo de pessoas que acha que faz compliance. Essa é a realidade, né? Assim, então, a pessoa vem muito formatadinha, ou ela vem muito formatadinha, assim, né? Porque ela vem de uma instituição muito grande e ela tem aquele discurso maravilhoso na entrevista que ela quer se desafiar, que ela quer aprender, que ela quer tudo. Mas na hora do vamos ver, na prática, ela não aguenta o tranco, né? Porque ela nunca teve esse hábito de ter o jogo de cintura. Aí vem a questão do perfil, né? Não tem o jogo de cintura, não tem a vontade de ir atrás, não tem aquela questão de se desafiar mesmo de verdade, né? Assim, acho que essa é uma dificuldade, a falta de perfil, as pessoas muito formatadas, uma crença muito equivocada a respeito do que o compliance faz, né? Eu enxergo hoje uma geração grande de profissionais ou muito imediatistas, quando você olha para uma geração mais nova. Eu adoro formar pessoas, assim. Hoje em dia eu não tenho mais tanto essa disponibilidade de tempo, né? Uma pena, inclusive, porque eu sempre gostei de trazer estagiário e levar o cara até o cara virar um especialista, né? Assim, acompanhar a evolução, treinar, trocar com o cara no dia a dia. Hoje eu já não consigo mais estar tão no dia a dia das minhas áreas, né? Por uma questão de impossibilidade de tempo mesmo, com uma equipe muito grande, o envolvimento em um monte de demanda muito estratégica. Mas eu sempre acreditei muito nessa formação, né? Sempre gostei de recrutamento interno, de pegar um cara que é de uma outra área que se interessou pela minha vaga, né? Sempre gostei de formar. Mas eu vejo muito nas pessoas mais novas hoje uma geração muito imediatista. Então, o cara é contratado hoje, ele está te perguntando quando que ele vai ser efetivado. E ele tem mais 2 anos de contrato de estágio pela frente. Mal sabe a farinha, o tanto de mato que a gente cortou, né? Exatamente, né? Assim. E muito uma geração, assim, do não sou obrigado, né? Assim, mas eu não sou obrigado. Mas o meu contrato de estágio é de 6 horas. Eu não vou trabalhar 6 horas e meia. Eu não vou trabalhar 7 horas, porque eu não sou obrigada, né? Se aqui eu não consigo respeitar meu horário de estágio, então eu vou trabalhar em outro lugar. E não é que a gente quer transformar as pessoas em escravos, não é isso. Mas é a questão do comprometimento, de você conseguir chegar junto, de você ter vontade de aprender, de você entender que toda fase é uma transição. Eu acho que é aproveitar a oportunidade. Exatamente, Eu costumo falar o seguinte, quando às vezes a gente recebe mais trabalho, a gente que veio lá do subúrbio e tal, que sabe que se a gente não corresse atrás, a gente não escalava. Exatamente. A gente não tinha, né, Costa quente, papai e mamãe já com o apartamento quitado e a chave do Porsche esperando a gente. Exatamente. Eu acho que a gente via muito que todo o desafio que era colocado no nosso colo era oportunidade. Exatamente. E eu vejo muito que tem profissionais que, de fato, ela fala assim, não, mas peraí, isso aqui não. Tá bom, você pode até abrir mão, você vai estar no teu direito, mas você está perdendo uma baita oportunidade de mostrar que você é capaz de absorver isso daí, você, né, mostrar conhecimento e, principalmente, de aprender. Eu costumo falar o seguinte, hoje em dia eu dou consultoria. Me toma um tempo da porra, consultoria. Só que eu aprendo tanto, sabe? Que acaba te agregando pessoalmente de volta, né? Sim, porque são realidades diferentes, sabe? Então, assim, eu tô dando consultoria ao mesmo tempo para uma indústria de alimentos e para uma indústria de construção civil, que fechou um contrato público, sabe? Então, me provoca tanto estudar e entender esses mercados, que para mim é um desafio. Aí eu me ralo ali e falo assim, puta merda, nunca vi área de construção e fico ali tentando entender, mas peraí, quais são teus fornecedores e tal? Não, mas o ferro eu só compro da Gerdau. Eu falei, não, peraí, a Gerdau é certificada internacionalmente, peraí. Então, por mais que você faça uma compra muito grande com eles, tem outros critérios que a gente pode implementar aqui nessa due diligence deles, que a gente não precisa ter tanta... mitiga o risco do teu relacionamento. Mitiga o risco. É a minha maior compra, é o meu maior contrato. Exatamente. Mas, em compensação, é uma empresa que tem meia dúzia de certificações que blinda muito o produto que eu estou comprando, né? Então aí a gente sai daquela caixinha. Peraí, não, mas eu trabalhava com critérios de volume de financeiro do contrato, né? O volume acumulado daquele fornecedor, tipo de serviço e tal. Mas tá bom, vamos entender o perfil do teu fornecedor.
Então, eu vejo, às vezes, um pouco desse comodismo, sabe? E você falou esse negócio do perfil, né? Eu lembro que quando eu estava no Sem Parar, acho que foi no Sem Parar, começou o Vucu-Vucu de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão, não sei o que lá, é pilar de compliance. Eu falei, porra, como assim é pilar de compliance esse negócio? E aí eu lembro que eu entrevistei uma pessoa e eu falei, mas por que que te interessa em compliance? O que te atrai em compliance? Ela, não, meu sonho é trabalhar com diversidade e inclusão. Aí eu falei, ó, então você está concorrendo à vaga errada. Porque existem empresas que já estão abrindo. Naquela época, né, estava começando as empresas a abrirem áreas ali de diversidade, né? Eu falei, você está concorrendo para a vaga errada. Ela, não, mas diversidade e inclusão é um pilar de compliance. Eu falei, não, desde que a empresa queira. Exatamente. Né, abraçar essa pauta agora. Falei, não estou dizendo que ela não é importante, acho super importante. Várias pesquisas já mostraram que equipes diversas trabalham, né, produzem mais, melhor, tem mais entregas. Eu acho que a empresa tem um papel de agente transformador social muito grande, mas a empresa precisa abraçar essa causa, porque é uma causa que, de fato, ela tem intenção. Sim. Tem que ser intencional. Sim. Não pode ser modismo. De novo, é a realidade do seu negócio trabalhar com isso? Aí eu falei, não é isso que a gente está buscando aqui. A gente precisa para outras coisas. E a cara de frustração dela, assim, tipo... Né, foi uma frustração e depois ficou até uma cara, tipo assim, você não sabe o que você está falando. Né? Eu estudei, né, eu li 33 livros. Eu ouvi falar isso. E eles falam que quem diversidade... disse que era um pilar de compliance. Diversidade e inclusão é de compliance. Inclusive, eu faço uma crítica muito grande aos profissionais de compliance, que quando eu vou a eventos de compliance, você olha para a plateia, você não vê diversidade. Ela fala, que porra de discurso é esse que a gente faz e a gente não pratica. Então, vamos começar a praticar, vamos começar a colocar a diversidade na nossa equipe e talvez até mostrar para a empresa como a equipe começou a produzir mais com isso, né? Comprovar o que esses dados, que essas pesquisas sugerem, né? E indicam. Então eu sinto muito isso, sabe? Do pessoal que tem romanceia demais. Sim. É claro que a tua experiência toda é muito focada no regulatório. Sim. É claro que tem toda uma parte ali que eu chamo que está dentro do que eu chamo de risco de integridade, que eu chamo de todos os riscos que a empresa corre relacionada à conduta humana. Sim. Né? Então, você pode ter processos lindos, códigos lindos, treinamento, comunicação e tal, mas toda empresa está sujeita a um risco de integridade ligado ao indivíduo. Exatamente. O indivíduo, né, não quer. Ele vai lá, ele rouba a lista de clientes. Ele não aperta o botão. Ele não manda um relatório. E o cacete. Ele não confere a linha da planilha. É isso. Né? Ele não responde e-mail. Exato. Então, é claro que tem toda essa parte, né, da integridade do indivíduo, que na cultura a gente vai tentando prevenir, mas a gente nunca zera, porque quem quer fazer o errado, faz errado. Faz errado, com certeza. Eu falo que o trabalho de aculturamento, ele só limpa, né, os óculos das pessoas, mas ele não consegue trocar os óculos das pessoas. Não calibra o grau. Não. Quem quer fazer o errado, ele vai fazer o errado. Né? O trabalho de aculturamento é para você chamar a atenção para as pessoas para coisas que elas não se atentavam. Exatamente. Que, né, no dia a dia ali passa direto e você tem que estar ali o tempo todo. Não, mas né, vamos olhar para isso, a gente precisa ter esse controle, enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, para a gente partir para o final. Produtor, como é que tá? Com 1h02. Quem é que manda? Vocês deixam a gente ficar falando aqui. Se completar a nossa vodka aqui... Segue o final. Antes fosse, nem estou podendo. Mas... você acha que as empresas, de fato, elas se tornaram mais éticas? Elas estão mais preocupadas com... né, de tomarem decisões mais éticas? Você consegue perceber isso? Ou você acha que é a parte mandatória que, de fato, impulsiona o mercado? Ou existe... que sempre foi, né? A gente sabe que... eu sempre brinco que trabalhar com o que é mandatório é o mais fácil, né? Porque, porra, tem aqui, ó, tem que cumprir, tem uma conta aqui. Ali. Tem uma conta aqui, ó. Se eu não cumprir, a multa é essa, a possibilidade é essa.
Você acha que é o mandatório que empurra o mercado? A empresa abraça mesmo quando é um mandatório, ou desce goela abaixo porque é mandatório? Ou você acredita aí que de fato existe uma mudança de mentalidade das empresas, de falar, não, pô, de fato, a gente estava negligenciando determinadas olhares que a gente precisa observar. O que você acha no mercado? Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que o mandatório ajuda, mas ele também não leva não leva o outdoor todo sozinho, né? Porque a gente sabe, né? A gente que trabalha com área de controle, a gente sabe que existe uma famosa questão chamada assunção de risco, né? Então, assim, tá escrito na regulamentação, tá dizendo que você tem que fazer, né? Assim, é obrigatório, você tem que fazer. Mas a empresa pode entender que aquilo ali não é a realidade dela nesse momento. Qual é a consequência para eu não estar adimplente com essa minha obrigação, né? E ela pode resolver tomar o risco. Então, assim, existe uma assunção de risco que faz parte da caneta que está na mão da diretoria. E aí também importante a gente dizer também que a área de compliance não é a área tomadora de risco, né? Sim. Muita gente bota a decisão na mão do compliance e a gente, na verdade, tem o papel de dar visibilidade, levantar as bandeiras e dizer, olha, você tem esse risco, essa consequência. Esses aqui são os mais críticos. Exatamente, né? Onde a gente vai, junto com a alta administração, né? Onde é que a gente vai tomar a decisão, o que a gente vai entender que é o caminho para esse momento agora, para a realidade do negócio. Mas eu acho que existe a questão da assunção de risco, então eu acho que ser só mandatório não é o que leva assim, a conta toda. Acho que ajuda, mas não resolve o problema. Acho que tem uma mudança de mentalidade, sim. E eu acho que a mudança de mentalidade ela é muito mais provocada por uma conjectura social, até, do que pela questão regulatória, pura e simplesmente. Né? Assim, a gente vê hoje muito... assim, os colaboradores deixam de aceitar determinadas questões, né, assim, e passam a provocar determinados questionamentos, né, assim, as empresas hoje têm muito essa consciência de que ouvir a contrapartida de quem está ali no dia a dia é importante, né, assim, pode ser um diferencial para você. Então, nessa troca, você vai plantando diversas sementes. De novo, não é uma chave que você vai virar do dia para a noite, né? Você não vai dormir 2024 com as empresas no meio do caminho e amanhecer 2025 com todo mundo no standard, todo mundo certificado no ISO da ética. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Mas eu acho que a evolução que a gente denota hoje, ela vem sim como fruto da existência de uma regulamentação para botar esse assunto na mesa, porque a partir do momento que você tem uma regulamentação, alguém vai te cobrar por aquilo ali. Exato. Então, no mínimo, a conversa tem que começar a acontecer. Chegou a hora de você enrolar o tapete, tirar o assunto ali de baixo e botar ele em cima da mesa. O que você vai fazer com esse assunto? Até onde você está pronto para ir nesse assunto vai depender da realidade da sua empresa, do tamanho do seu apetite de risco, do tamanho do seu capital para fazer frente àquele risco. Do tamanho que aquele problema representa. Exatamente. Né? Isso pode ser uma realidade mais latente para umas empresas, menos para outras. Se você trabalha com uma fábrica onde você tem 300 pessoas trabalhando no chão da fábrica, a sua realidade é uma. Se você trabalha num banco de investimentos, sua realidade é outra, né? Assim, e a questão da diversidade, ela vai permear, inclusive, esses cenários, né? Então, a sua preocupação, ela vai ter que existir de forma mais presente em alguns lugares e menos em outras. Até dentro de uma mesma empresa, algumas áreas precisam ser olhadas com mais cuidado do que outras. Então, acho que o regulatório ajuda a colocar o assunto na mesa. Acho que o comportamento individual dos colaboradores em si ajuda a fomentar a discussão em cima do assunto. E acho que a gente já começa a ver as altas administrações das empresas começando a dar um pouco mais de atenção para esses assuntos, né? Assim, e isso se transforma muito nas pesquisas que a gente vai vendo internamente. A empresa solta umas pesquisas, né? Pesquisas de NPS, né? Pesquisa interna, né? Pesquisas internas, bate-papo corporativo que a empresa faz, que coloca a alta administração para levar um pouco da estratégia das inovações para os colaboradores de modo geral. A Genial faz muito isso, eu acho muito bacana, assim, é muito rico. Uma vez por mês você tem, e os colaboradores podem contribuir com perguntas antes do bate-papo. Isso é muito bom, né? Então você pode mandar as perguntas, as perguntas. Bota todo mundo na mesma geração. E as perguntas são feitas, entendeu? E a executiva tem que responder aquela pergunta, porque tá ali, é ao vivo, isso rola ao vivo. Se você não estiver presente no escritório, você vai se conectar online de onde você estiver e você vai ouvir. E depois tem uma pesquisa de satisfação a respeito daquele evento. Então eu acho que na verdade é um somatório. Acho que a gente ainda não está no nível desejável.
Nem sei se um dia a gente chega, porque a sociedade também vai mudando, né? Exato. O nível de exigência... Esse sarrafo vai mudando de lugar, né? É. Não sei nem se ele vai subindo necessariamente, mas ele vai mudando de lugar invariavelmente, né? Eu penso o seguinte, eu acho que a expectativa social ela vai estar sempre acima. O importante é você perceber que esse movimento também vem Tá acompanhando. da organização. Exatamente. Exato. Você não pode estar parado no lugar, né? Se você estiver parado, você está morto. Então, eu não acho sei que se é um você somatório. lembra, mas eu lembro que o Reclame Aqui, eu iniciei minha carreira em atendimento a cliente, né? E aí eu lembro que quando o Reclame Aqui foi lançado no mercado, todo mundo, que porcaria é essa? Um site que as pessoas podem fazer reclamação da empresa e tal, não sei o que lá. E aí nos fóruns de call center, de atendimento a cliente, na época, a orientação era o seguinte, vamos ignorar. Vamos dar corda para esse negócio, não. Não, a gente vai dar uma resposta padrão lá, falar, olha, para solucionar esse problema, entre em contato com os nossos canais de atendimento. Mas a gente não vai colocar a resposta lá, a gente não vai atender cliente por lá, porque senão, é aquilo, né? O que está dentro do meu call center está dentro de casa, né? Tá aqui no da minha asa. Tá aqui, né? Os meus números estão aqui. Na hora que eu começo a colocar isso num site aberto para todo mundo e começo a tratar isso lá, esses meus indicadores vão lá para fora. Então, era quase que uma unanimidade ali dos profissionais de call center. Não, vamos ignorar esse negócio. Ninguém responde. Cara, e essa estratégia não funcionou. Não. E o Reclame Aqui... Não se falava em risco de imagem, né? Não. E aí, cara, hoje em dia, os atendimentos, eles concorrem em prêmios do Reclame Aqui. Exatamente. Né? Quem é que tem lá o melhor indicador, enfim. A gente tem bons indicadores, tá? Inclusive, fomos premiados algumas vezes. Mas sabe, nas reuniões, na apresentação de resultados das equipes de atendimento a cliente das empresas, os dados do Reclame Aqui são relevantes. Estão lá, em um slide pelo menos, está lá, como é que a gente está no Reclame Aqui. Então, eu acho que a internet, e principalmente rede social, ela trouxe um poder para o indivíduo muito grande. Então, aquela preocupação que as empresas começaram a ter com o cliente, fala, putz, espera aí, esse cliente não reclama mais comigo, só ele reclama né? Tem aquele indicador que quando você reclama para 5, a elogia para 2. Tem um troço desse assim. E eu acho que as empresas começaram a perceber que isso já era um dado real conhecido há muito tempo. Isso começou a ficar público, porque não era mais para os 5 amigos que ele reclamava num site, esse troço ficava público. Exatamente. E isso virava pesquisa antes para tomada de decisão de consumidor. Sim. E ele começou a perceber que isso começou a acontecer com o colaborador também, com rede social. Né? Eu costumo falar que o LinkedIn ele é muito curioso, né? Porque ele tem um período que está assim, orgulho de pertencer. Né? Orgulho de pertencer. Daqui a pouco não se fala mais no assunto. Aí daqui a pouco assim, né? Decepção, né? Enfim, frustrada com o mercado, acreditei no príncipe. Então, assim, tem ondas, né? Eu lembro que no final ali de 2022, que começou a ter muito layoff, nossa, sabe? E eu ficava assim, gente, esses profissionais são doidos de ficarem se expondo. Não que as pessoas não tenham que reclamar. Eu acho que tem que reclamar sim, tem que fazer o bom uso dessa ferramenta aqui. Mas no canal correto, né? No lugar correto. E não imbuído de emoção. Sim. Porque é óbvio que todo mundo que sai fica puto, é óbvio. É lógico, Né? Aquela velha história, vista a camisa, agora me dá essa camisa aqui. Agora, vista a camisa, agora que tu arriou as calças aqui, ó, tirou as calças pela cabeça, me devolve a camisa. Então, é óbvio que existe essa frustração, né? Então, eu acho que esperar essa emoção baixar é o melhor caminho para isso, para tudo, né? Para discussão, para conversa, enfim. Mas o que eu percebo é que, de fato, a reputação das empresas ficou numa corda, sabe? Que elas têm que estar o tempo todo cuidando muito disso. Eu lembro que quando a gente estava na Ágora, né? Que a gente tinha um grande relações públicas. Aqui não vou falar o nome para... Não sei como é que ele está hoje, mas uma pessoa, né, queridíssima, por sinal. E naquela época, os grandes profissionais de relações públicas eram aqueles que conseguiam segurar a matéria, né? Exatamente. Dava uma merda na empresa. Cara, segura a matéria. Aí o cara fala, meu
amigo do Jornal Globo, É. eu queria botar um papo com você e tudo mais. Não, peraí, deixa eu te colar exatamente o que aconteceu. Então, ou ele segurava a matéria, ou ele conseguia dar uma azeitada ali. Dar uma organizada para o negócio sair mais favorável, Mais né? favorável. Hoje em dia, não. Alguém chega ali, filma, né? E isso vaza de imediato. Porra, isso vai embora. Então, por menor que seja o prejuízo imediato para a empresa, existe um custo operacional, porque pelo menos algumas pessoas vão ter que parar para mediar o que está acontecendo, para tomar uma decisão. Em geral, essas decisões são ruins, né? Porque são tomadas de imediato, né? Sem tempo para pensar, Para né? pensar, muitas vezes a gente vê crises sendo super mal gerenciadas, Sim, a resposta é pior do que Sim. só piora a situação da empresa. O risco de imagem, acho que é um dos riscos mais difíceis de você gerenciar na prática. Sim, total. Em termos de gestão de risco, assim, de todos os riscos, né? Também acho. Regulatório, financeiro. Acho que o risco de imagem é um dos mais difíceis. Porque é difícil você alcançar e você não consegue estancar ele. Não consegue estancar. Ainda mais na velocidade da informação hoje em dia. No né? regulatório, ele vem ali, vem uma multa, você calcula, você faz um TAC. Você precifica. Precificou, tá aqui, isso, ó. Meu compromisso é esse, tem esse prazo, custou esse valor a multa. Arruma o processo e vamos lá. Estancou aquilo ali, né? Exatamente. Vambora, vida que segue. Exatamente. O de imagem, não. Você não consegue fazer esse estanque, né? E às vezes ele volta, né? Aí às vezes acontece lá na frente, né? Acontece mais um negocinho com a empresa. Porra, o pessoal pega aqueles casos lá de trás. Já há 6 meses atrás já tinha acontecido isso. Due diligence acontece muito isso, né? O cara te pergunta exatamente aquele achado que tá lá num termo de compromisso que você firmou há não sei quanto tempo atrás. Que você já achou que já estava encerrado o assunto. Exatamente. Eu acho que hoje também, na realidade que a gente está hoje, a reputação passou a ser um ativo valorizado, né? As pessoas têm essa preocupação com a reputação. Eu acho que também é até um ponto que conecta com o assunto que a gente falou antes, né? Acho que essa preocupação com a reputação também leva você à preocupação com um comportamento mais ético, um comportamento mais conforme, né? Assim, um comportamento que observa mais as pessoas que estão com você, né? Assim, quem você quer que esteja do seu lado ali, quem que você quer que esteja representando você, porque no final das contas somos todos representantes, Exato. né? Assim, você quando fala com o regulador, você está representando a empresa, você quando fala com o A cliente, reputação você tá representando a empresa. na empresa, ela está distribuída em todas as pessoas, né? Em menor ou maior grau. Exatamente. Essa que é a verdade. Exatamente. Eu lembro que há um tempo atrás, né? Numa das últimas empresas que eu trabalhei, chegou pra gente lá um background check de um colaborador, um candidato. O cara fazia racha. Lá no Recreio, lá na tua área. Lá na terra de Marlboro. Fazia racha. Tinha lá uns apontamentos lá dele ter participado de racha. Eu falei, gente, vocês estão mandando isso pra gente pra quê? Só pra arrumar alguém que diga não. Eu falei... não, mas a gente entende que, poxa, o cara tem um currículo ótimo e tal. Eu falei, tá bom, no próximo racha que ele participar, se ele sair atropelando um monte de pessoa que tá na calçada... Ele virou um assassino? Eu falei... E racha pra quem anda do Rio é corrida de carro, né? Racha é corrida de carro. Né? É pega também? Pega. Bater pega. Não, na minha época era bater pega. Era bater pega, né? Bater racha. pega. Sei lá, o pessoal que corre de carro, fica ali postando. Faz disputa com os outros. né? Palhaçada. Assim. Tem até eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Deixa pros erros de gravação. Dizem que geralmente os camaradas que fazem isso é aquela galera que tem baixa representatividade em outra... Pouco privilegiado. Mas beleza, vamos partir pro final aqui. Eu vou te perguntar uma coisa pra gente acabar. Tá. Me conta aí desses mais de 15 anos. Mais de 15 anos de compliance. Dentro desses teus mais de 15 anos de compliance, me conta um caso bizarro que você soube, vivenciou, que uma amiga te contou, obviamente não foi nenhuma empresa que você passou, que você fala, cara, é inacreditável que isso tenha acontecido. E que até que reflita um pouquinho a maturidade que a gente tinha na época, ou se foi recente, enfim. O que vem na tua cabeça? É um caso bem... É desafiadora essa pergunta, né? É perigosa. É perigosa. Rafael, fica com o dedo no pi aí, rápido. Eu acho que se você tem tantos anos de compliance assim e nunca tiver passado por nenhuma situação dessa, você tá fazendo alguma coisa errada, né? Tá fazendo alguma coisa errada, com certeza.
Tá fingindo, tá fazendo a esfinge, né? Tá abraçando árvore no horário comercial, né? Com certeza tá gastando tempo fazendo outra coisa. Assim, eu acho que já passei por vários casos, e até muito conectados com um assunto que é muito vivo hoje em dia, que é o assunto de proteção de dados, né? Hoje a gente se preocupa muito com dados, de modo geral, até muito em função da LGPD. De novo, aquela história, né? Assim, vem um marco regulatório, né? Assim, uma obrigação legal que obriga você a colocar o assunto na mesa, faz você tirar o assunto debaixo do tapete para você discutir e entender o que você precisa mexer nos seus processos, né? E é um assunto que é muito vivo, está sempre em discussão, e a gente até hoje lá dentro tem diversas trocas com o pessoal de LGPD para entender, né, assim, de que forma que a gente precisa se adequar para isso. Mas eu já vivi, assim, e já soube de episódios, assim, envolvendo vazamento de dados, assim, e, assim, vazamento de dados por questões, assim, bobas, né, assim, por... Picuinha. E falhas pequenas, assim, de controles, né, assim, é você ver, por exemplo, pessoas que têm acesso à informação de cliente porque são de áreas que precisam dessa informação de fato, né, ou porque você é de uma área comercial, ou porque você é de uma área gerencial, né, ou porque você é de uma área de relacionamento com o cliente, né, então quando o cara te liga, você precisa ter acesso ao extrato do cliente ali, precisa saber o que o cara tá falando. E essas pessoas acessam informações de folha de pagamento de bônus, né? Assim, isso vira um evento, né? Assim, então, assim, vazamento de dados. Já vi casos de dados adulterados em documentação entregue para auditoria, né? Assim, e você pega isso, assim, né, na cara. Já atendi auditoria com heads de área... perguntando pro outro, ô fulano, qual que é a senha mesmo para acessar aqui a ferramenta de negociação aí na frente do auditor, né? E aí você fala, compartilhamento de senhas, meu querido, assim na frente, a cara nem treme, né? Não, assim, não, mas ele sabe que eu tô usando, tá de boa. Então, assim, isso eu já vi, assim, muitas vezes e com consequências variadas, né? Assim, de tratativas variadas, né? Assim, de repercussões variadas. Algumas tratativas acho que assertivas, acho que eficientes, acho que condizentes com a situação. Outras tratativas acho que pecaram, né, assim, pelo endereçamento, né, enfim, mas talvez refletisse a maturidade que a empresa estava naquele momento, né, enfim, isso acaba fazendo com que fique de aprendizado para você ali, né. Mas eu acho que talvez a situação mais emblemática que eu tenha passado, assim, nesses anos todos de compliance foi a primeira auditoria de Banco Central que eu atendi. Primeira supervisão de riscos e controles que eu atendi. E aí aquela coisa, não, o Banco Central vai começar uma supervisão de riscos e controles, o famoso SRC do Banco Central. Quem atende Banco Central sabe que atender Banco Central é um negócio assim, muito específico. Esquece o que você passa com os auditores da B3, esquece o que você passa com o BSM, esquece o que você passa com o CVM, esquece o que você passa com o Ambima. O Banco Central é um outro universo. E aí me preparei para atender os auditores do Banco Central. Primeira vez que a gente ia ter a auditoria do Banco Central. Então, eles iam estar presencialmente no escritório por 3 semanas, direto, de segunda a sexta. E o atendimento seria em São Paulo. Então, me organizei para estar presencialmente em São Paulo para atender os auditores do Banco Central, né? E para recebê-los ali, intermediar as solicitações, né? A gente é um conglomerado financeiro com muitas complexidades, né? Assim, a gente... o banco... não foi, durante muito tempo, a empresa mais representativa do nosso conglomerado, né? A gente tinha as corretoras com muito mais representatividade, com muito mais atuação. O Banco Central, quando vem olhar um conglomerado prudencial, ele olha para o banco primeiro, depois ele olha para as corretoras. Então, a gente tinha diversas nuances ali, que certamente seria um laboratório para essa auditoria, né? Então, eu estava empolgada para atender, achava que ia ser bacana, e me organizei para estar em São Paulo, para estar presencialmente, né? Então, recebemos numa sala de reunião em São Paulo, acomodamos todos eles vêm com a pastinha de couro, com o logo do Banco Central embaixo, relevo na frente. Eles foram com notebook ou com... mas era aí que eu ia chegar. 6 auditores, né? Você faz uma reunião de abertura, todos eles com a pastinha, e aí a gente deixou à disposição deles, obviamente, né? Água, café. E aí eu fui perguntar, o que vocês precisam de infraestrutura? Né? Assim, gente tem... eu falei, Wi-Fi, vocês preferem trabalhar com conexão a cabo? Aí ele fala assim, eu só queria uma borracha que eu esqueci de trazer. E aí eles respondem, não, a gente não trabalha com computador. Aí o cara chega para fazer uma supervisão de riscos e controles com um bloco pautado numa pasta de couro com baixo relevo do Banco Central na capa e uma caneta. E faz todas as reuniões de entendimento escrevendo, literalmente, para te apresentar depois um resumo de reunião para você validar. Você imagina de qual jeito, né? Então, assim... Isso tem muito tempo? Isso tem bastante tempo. Isso foi em 2000 e...
18. Nem é tanto 2018. tempo assim, vamos pensar, né? Depois disso, a gente nunca mais teve uma presencial deles em loco tanto tempo, né? Depois as supervisões viraram remotas, né? Então aí você parte da premissa que o cara com certeza tá conectado num computador, né? Pra fazer remoto. Mas eu já tive auditor abrindo a câmera sem camisa. Já passei por esse Você sabe que é um constrangimento. caso bizarro, que eu vou contar esse, porque foi na Ágora. E eu vou falar porque isso já se tornou público. As pessoas envolvidas, uma vez, na verdade, a pessoa envolvida principal fez um relato no Facebook. E eu fui lá e falei, olha, eu vou falar de qual foi a empresa, porque eu era do compliance nessa época, e a gente era tão imaturo nessa época que nem a gente do compliance achou isso bizarro. Né? E eu acho que isso elucida muito, assim, exemplifica muito o quanto a gente amadureceu para olhar para o indivíduo. Era um funcionário, acho que do back-office do risco. O nome dele era Fábio. Ele é negro. E eu lembro que ele foi trabalhar com aquelas trancinhas. Né? Ele foi todo de trancinha e tal. E aí, quando ele entrou, que ele passou ali pela mesa de operações, que era toda de vidro, nossa, ele virou a galhofa do dia. O comentário do momento. Pô, todo mundo enchendo o saco dele, gastando ele por conta do penteado. E aí, o pessoal da mesa de BMF, né, que também era aquela que pregão viva voz ainda naquela época, né, perturbando ele, né, o pessoal dali daquela outra região ali do risco, enfim. Sei que ele era o comentário do dia. E aí, quando foi no final da tarde, ele ficou muito irritado, assim, porque ele acabou indo embora, porque o RH chamou ele e falou que ele estava causando tumulto na empresa e que era para ele cortar o cabelo. Nossa Senhora. Quer dizer, ele que estava sofrendo tudo aquilo, né? Todas aquelas gracinhas, aquelas brincadeiras, que as primeiras ele até brincou um pouquinho, mas a coisa saiu de vítima para causador do... Para causador. E não tem muito tempo, em alguma notícia que saiu de racismo, enfim, ele relatou tudo isso que ele passou no Facebook. E aí eu comentei, falei, eu lembro disso. E lembro que, assim, pra gente que era compliance, isso não era assunto nosso. Era assunto de RH, provavelmente. Isso é assunto de RH, sabe? Eu lembro que eu achei meio exagerado a decisão, até porque estava bonito o penteado dele, estava maneiro. Mas a gente não se meteu. E isso, para mim, assim, esse é um caso que eu lembro, falei, cara, como é que a gente evoluiu? Né? Uma empresa que tomasse uma atitude dessa, uma RH que tomasse uma atitude dessa, a empresa estava fodida no dia seguinte. Com certeza, né? No dia seguinte. Quando ele saísse ali da porta da empresa e pegasse um telefone, certamente a empresa teria um impacto reputacional imenso por conta dessa atitude do RH. Então, eu acho que a gente evoluiu muito. Agora, é trabalho de formiguinha, né? Ah, com certeza. É trabalho de formiguinha. Todo dia. Todo dia. Você dorme e acorda com um trabalho para fazer. E é isso. Então, tá bom. A gente vai encerrar, produtor? Você que manda. Mas vamos, né? Que 1h30. 1h30 já tá ótimo. Tá bom, a gente já tem 2 meses de trabalho para ele. Pro primeiro tá ótimo. 1h30, Mari, mais uma vez, obrigada. Obrigada demais. Te falei que ia fluir. Sim, tá vendo? sim. A ideia Foi era ótimo. a ideia era a gente ficar 1 hora conversando, ficar 1h30 e teria mais assunto. E teria mais assunto. E teve coisa que eu pulei ali, que eu falei, putz, esqueci de perguntar, mas se eu perguntar agora vai fugir do contexto. Obrigada pela presença na minha vida. Assim, além da gente ter tido esse início profissional, a gente teve uma trajetória que acabou ficando parecida ali, né, com os teus meninos, com as meninas. A gente nunca deixou de ter contato, se não físico, muito perto, mas sempre se falar. Obrigada pela tua presença aí nesse período aí do meu tratamento. A Mari também, né, tinha passado um pouquinho antes, 2 casos na família dela de câncer também. Então, quando eu tive meu diagnóstico, ela foi muito perto ali. Cara, aconteceu isso, com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assim. E isso faz uma diferença imensa para a gente que está nessa situação, né? Porque bagunça pra caramba. Com certeza, imagino.
Até agora, há pouco tempo, no aniversário dos meninos, a tua mãe veio falar comigo. Porra, que pessoa bacana, que energia da porra. Veio ela, cara, tranquilo, eu já tô em 3 anos de remissão, cara, relaxa, a cabeça que manda. Tá aqui, já tô tomando meu chopinho e tal. E a vida é ciclo, e que não sei o que lá. E assim, eu pude perceber ainda mais assim, o carinho que você teve comigo nesse período, até de comentar com a tua mãe. Tua mãe sabia tudo, né? Não, a mãe falava comigo que estava acontecendo isso e tal. E eu fico, assim, feliz demais de ter vocês perto, você, o Thiago. O Thiago é um cara que eu gosto de graça. Eu falo para ele, Thiago, onde é que eu boto o dinheiro? Que eu falo, se você me falar, bota aqui, eu ponho. E ele fala, de olho fechado. E ele é tão correto que ele fala assim, mas a gente precisa entender o que você quer. Eu falei, mas eu não sei. Eu falei, eu só quero que você me fale. Decide pra mim. Eu falo isso pra ele, não, mas decide pra mim, eu te falo quanto que eu tenho. Você fala, bota tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. E ele, não, eu vou te explicar. E aí ele me explica, e, enfim. De tanto assim que eu confio na integridade nele, no cara que ele é. A gente até já fez alguns trabalhinhos aqui, enfim. Sim. Rafael, que trabalha comigo, já fez algumas coisas pro Thiago. E assim, tomara que a gente ainda tenha muitas histórias. Com certeza. Para conversar. Quando a nossa ilha da família, das crianças, fica lá atrás, atrás da dos amigos. Calma aí que a gente tem uma adolescência para dividir. A gente vai ter uma adolescência para sofrer junta, né? Com certeza. De todo mundo, né, ali, não dando mais atenção pra gente. E obrigada, tá? Obrigada por ter vindo aqui nessa primeira edição. Eu não teria outra pessoa para chamar. Quando o Rafael falou, cara, faz uma lista. Eu falei, não, eu até tenho uma lista aqui, mas eu tenho a primeira pessoa. E quando eu falei que era você, ele morreu de rir. É do Thiago, eu falei, do Thiago. E é isso. Obrigada, pessoal, para quem esteve aqui até agora. Espero que os insights que a gente teve aqui nesse bate-papo de 2 kakuras do mercado. Kakura, para quem não sabe, gíria de carioca, é a pessoa com mais tempo decorrido. Cringe. Né? É cringe? É a palavra do momento. Quer dizer, nem sei se mais é do momento, porque tudo muda tão rápido. É cringe? Eu acho que ele já foi do momento, ele foi do já não é mais. Caraca, a gente tá muito kakura. Kakura mesmo, olha. Não, eu queria dizer que, assim, que foi uma experiência muito bacana, assim. Me surpreendi, assim, positivamente com o quanto fluiu fácil, né, assim. Não que eu duvidasse das nossas conexões, e eu acho que quem perde a oportunidade de explorar essas conexões através do trabalho também desperdiça ótimas oportunidades na vida, né? Assim, acho que a gente passa muito mais tempo conectada com o trabalho do que com os assuntos pessoais. Isso é a realidade de muita gente hoje, da grande maioria das pessoas, né? São 7 dias na semana, você está 5 trabalhando. Dos 5 que você está trabalhando, eu estou conectada de 10 a 12 horas por dia, né? Então, assim, eu estou muito mais tempo imersa no meu trabalho, né? Se eu não conseguir enxergar nessa realidade a oportunidade de me conectar com pessoas, de transformar essas pessoas de alguma forma, né? Assim, num dia a dia suave, num dia a dia leve, para você agregar valor para aquilo que é tão objetivo ali, que é simplesmente chegar, trabalhar e receber, né? Eu acho que a gente perde muita oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar isso bem quando a gente trabalhou junto. Acho que realmente a conexão que a gente tem, a gente levou para a vida e que bom, né? E a gente tem muito assunto para trocar, assim, mesmo extra trabalho, né? Assim, e sem precisar estar se vendo toda semana. A gente é daquelas que faz áudio assim, um manual de 5, ela manda um áudio de 7. A realidade podcast pra gente é moleza. Não, e a merda dos áudios da Mariana é que não dá pra botar acelerado, porque ela já fala rápido. Mas a gente não precisa estar se vendo toda semana, né? Assim, a gente não precisa estar trocando toda semana, a gente não precisa estar junto, mas a gente sabe que existe uma conexão ali, existe uma reciprocidade, a gente sabe que a gente está disponível uma para outra para o que precisar, né? Para tirar dúvida, para trocar, para falar de assunto, para falar desde besteira, né? Até para zoar, para encarnar com outras pessoas que a gente tem de relacionamentos em comum, trabalho, filhos e tudo, né? Assim, enfim, eu acho que foi muito natural toda essa nossa trajetória, né? Assim, e essa minha proximidade de vocês. Adoro sua família, acho a Lígia é uma pessoa incrível, as meninas são maravilhosas e é um prazer a gente ter as crianças crescendo ali perto, né? Uma das outras e sabendo que a gente minimamente consegue dividir ali um ideal de criação de pessoas novas para esse mundo ali muito estreito, muito bons parecido, seres humanos, né?
Uma pontinha de esperança ali de que nem tudo tá. Exato. Nem Acho tudo que tá é perdido, o desafio né? da maternidade, da Exatamente, paternidade, enfim, da parentalidade, de uma forma geral, é essa, né? Você saber que você está colocando o ser humano melhor que você, né, no mundo. Exatamente, E é isso. Obrigada, então, pessoal. E quando é que vai ser o próximo, produtor? A princípio, 15 dias. Olha, a princípio em 15 dias. Nós tínhamos... deixa eu falar tempo. uma coisa. Começa a correr o relógio Deixa agora. eu falar uma coisa. Você falou de tempo, me lembrou de uma outra coisa. Olha o microfone, peraí. Vai passar mal. Vai. A gente tinha um brinde, a gente mandou fazer um brinde e tal, né? Tinha a nossa identidade visual aqui. A ideia do Namoral foi que nem tudo precisa estar em lei, né? Existem regras morais, né? Então você não precisa estar em lei para você cumprir, né? Pô, na moral, você acha que isso é certo? Mas eu não sou obrigada a formar fila no banco. Tá bom, mas sua cabeça vai estar no travesseiro tranquilo na hora que você for dormir, fazendo só o que você acha que tá certo, real, Pior oficial. que vai ter gente que vai dizer que sim, né? Mas enfim, são pessoas que perdem um pouquinho o direito de serem chamados seres humanos, né? Mas a gente tinha um brinde para fazer, mas ele não ficou pronto. E a gente tinha uma meta, né? Que eu falei, eu sou até dentro do contexto que a gente conversou, né? De entra no jogo, né? Aprende jogando, bota a mão na massa, né? Vamos ser mais hands-on. Eu sou muito assim. E a gente botou numa meta de que a gente vai fazer o podcast em agosto. A gente vai soltar o primeiro em agosto. A gente queria ter feito isso ano passado, não conseguiu, né? Por conta de todo esse meu tratamento. Falei, não, vai sair agora. E aí eu comecei a botar o terror no Rafael. Falei, vai comprar equipamento. Maçariquei. Falei, dá teu jeito, compra equipamento. Aí ele botou um microfone de Roberto Carlos aqui. Eu falei, pô, mas cadê aquele bonitão? Ele, não ia dar tempo de chegar. Eu falei, então vai esse mesmo. E a gente pediu, né, pro pessoal da identidade visual fazer a logo e tal. A logo chegou pra gente hoje, não foi? Eu tô sem aqui, mas tem aula. Foi hoje. 5 da tarde. Porque a Mari falou, a gente falou, bem, como a gente grava e edita tudo dentro de casa, com a equipe própria, eu falei, bem, se a gente fizer até o dia 29, a gente solta no dia 30, tá valendo, a gente bate a meta de agosto. Problema né? do editor. É amanhã, né? É bem a mentalidade do mundo corporativo mesmo. Pensar que é cria, né? Isso, Cria do mundo corporativo. É que Às tem vezes coisa que a gente afora. aprende, a gente não consegue soltar. E isso porque tem um curso ainda na fila, né? Ainda tem o curso, é verdade. E o editor vai casar. E o editor vai casar. E ele vai editar podcast na lua de mel. Gente, se eu soubesse a pistola que a mulher dele... Vixe, Maria. Comigo, eu viro assim, eu dou... Por isso que ela é pistola. Pois Mas... E aí eu falei, se a gente tem... E quando a Mari falou assim, Cris, pra mim só dá na sexta-feira, dia 16, porque dia 24, no outro final de semana, você tem um compromisso e tal. No outro ia ficar muito no final. Eu falei, não, vamos fazer dia 16 e vamos correr atrás. Aí perturbamos o pessoal da identidade visual, a gente precisa do logo sexta-feira, ela mandou hoje à tarde. Mas qual das três vocês querem? Manda as três, que a gente não sabe ainda qual vai usar, a gente vai testar. Porque eu sou da política de que a gente vai melhorar fazendo, né? Não adianta a gente ficar, não, mas peraí. O feito é melhor que o perfeito. O feito é melhor que perfeito. E mesmo quando a gente acha que está bem feito, depois de um tempo a gente olha para trás e fala Com certeza. assim, nossa. Eu falei, inclusive o Rafael fala uma coisa que eu não posso assistir o meu curso. Ele fala assim, não assiste. Porque toda vez que eu assisto, o que eu falo? Vou regravar essa aula. Ele não assiste, porque... e aí eu até fiz essa semana, eu imprimi a apostila inteira do curso, porque às vezes o pessoal deixa comentário no curso, e aí para eu entender a pergunta que o pessoal está fazendo, às vezes eu vou na aula para assistir um pouquinho, e aí nessa que eu assisto, eu falo, pô, Rafael, eu quero regravar aquela aula. Ele, não vai. Eu falei, então eu vou imprimir, porque aí eu folheio ali, né, bato o olho ali já, sei do que ele está falando, né, entendi o contexto que ele está fazendo a pergunta, para parar de assistir. E é isso, porque eu acredito muito na execução. Acho que teoria é ótimo, é necessária, mas teoria sem execução não te tira do lugar. Não tira tá? do lugar. Para isso existe estágio probatório. Para isso, médico fala que só quando fez residência que entendeu né, o sistema todo.
Então, fica aqui só essa minha última dica, né? Atrevam-se, comecem, que vocês vão ficar melhores à medida que vocês forem fazendo. E certamente os nossos próximas edições podem ser melhores em termos de infraestrutura. De repente a gente vai ter um tapetinho bonitinho. Não vou dar essa sugestão, não. Até porque eu tô igual mil faces, né? Se rolar o meu feed, né? Tem uma parte que eu tô lá, né, bonequinha, depois eu fiquei com a carinha de beisola. Aí agora... Mil faces. Tô mil faces. O meu feed tá mil faces. Aí eu fiquei igual piu-piu, né? O cabelo todo arrepiado. Agora eu tô aqui uma coisa meio indefinida ainda, não tô entendendo o que vai acontecer aqui. Então, atreva-se. Então, a gente ia dar um brinde aqui pra Mari, não ficou pronto, obviamente. Então, ela tá levando um vale. Eu vou ter que vir de novo pra buscar o brinde, é isso, entendeu? Um vale brinde. Brinde. Não, então a gente vai chamar Mas o tá na Thiago. sua política de presentes e brindes? Então, a gente... A sua empresa tem política de brindes e de presentes? Qual é o teto da sua política de brindes e presentes? Então está na hora de encerrar. Gente, obrigada, Mari. Obrigada, tá? Obrigada, gente, foi até a ótimo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.